Medo. Esse sentimento já te impediu de alcançar algo importante? E eu não falo do medo de algo que seja uma ameaça à sua integridade física, mas sim aquele medo que faz você fugir dos seus objetivos e arriscar algo novo. É um medo completamente desproporcional, ligado a situações que não representam um perigo imediato, como a insegurança em relação ao futuro, o medo do fracasso, ou principalmente o medo do julgamento dos outros. Saiba que cerca de 70% das pessoas admitem que o medo é um obstáculo importante para iniciar algo novo, seja uma carreira, um empreendimento ou um sonho pessoal. Mas eu sinto lhe dizer, o medo está acabando com a sua vida e você precisa urgentemente mudar isso. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sempre tive problemas com o medo. Talvez você se identifique com o que eu vou falar agora, mas sempre que uma grande oportunidade surgia, o medo aparecia e me travava. Era como se uma barreira invisível tivesse me impedindo de avançar, me fazendo questionar se eu realmente era capaz, se eu estava pronto e merecia aquilo. Eu ficava paralisado, com a sensação de que qualquer passo errado poderia trazer consequências ruins, mesmo que na prática o risco fosse mínimo. Eu sentia que meu próprio potencial estava sendo sabotado por essa insegurança constante. O medo não só afetava minha tomada de decisões, como também me fazia deixar de viver experiências incríveis. E acredite, quando eu digo que o medo pode afetar a tomada de decisões, é porque ele pode limitar a sua capacidade de sonhar, agir e crescer. Mas com o tempo, eu aprendi algo que mudou a minha relação com o medo. E é isso que eu quero te mostrar agora. Quando sentimos medo, o nosso cérebro ativa o mecanismo de luta ou fuga, um reflexo ancestral que nos ajuda a lidar com perigos reais. Só que em situações que não são ameaças físicas, como o medo do fracasso ou o medo do julgamento, esse mecanismo é acionado de maneira excessiva, nos paralisando e criando obstáculos desnecessários. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que quando o medo surge, a tendência natural é adiar decisões e ações, criando um ciclo de procrastinação que só aumenta a nossa insegurança. Então a primeira solução para superar isso é simples, mas extremamente eficaz: agir imediatamente. É isso mesmo, não espere pela hora certa. Quando o medo aparecer, dê um passo relacionado ao seu objetivo imediatamente, mesmo que seja pequeno. Quanto mais você age, mais seu cérebro se adapta e reforça a crença de que você é capaz. Cada pequena ação desmitifica o medo, criando um ciclo positivo de confiança e progresso. Esse pequeno passo vai trazer um alívio. O medo que antes parecia imenso vai diminuir, porque você vai perceber que na realidade ele é muito mais psicológico do que prático. Cada ação que você dá cria um efeito acumulativo, onde a sua confiança cresce e a sua ansiedade diminui. Esse ciclo positivo vai te impulsionar a dar novos passos e a conquistar suas metas de forma cada vez mais fácil. Eu, por exemplo, sempre tive muito medo de criar um canal no YouTube. Apesar de ser um dos sonhos que eu sempre quis realizar, eu tinha medo do julgamento. Incentivar as pessoas é algo muito prazeroso para mim, mas eu não me via como uma pessoa que falava bem ou tinha ideias inovadoras, e isso acabou me fazendo adiar o meu sonho constantemente. Só que ao invés de me paralisar, eu decidi mudar. Eu dei o primeiro passo. Quando eu comecei era difícil, mas cada vídeo feito eu fui avançando. Eu não esperava ser perfeito, apenas agir. E o mais incrível foi perceber que conforme eu enfrentava o medo, ele perdia a força. O medo de ser julgado diminuiu com o tempo, e eu comecei a ver que a minha maior barreira era a minha própria dúvida. E eu sei que começar pode ser assustador, mas a melhor maneira de superar o medo é dar o primeiro passo. Não espere por uma fórmula mágica ou algo do tipo. O simples ato de começar agora, mesmo com medo, vai mudar sua perspectiva e te levar mais longe do que você imagina. É como diz a frase: a coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. E foi isso que fez toda a diferença para mim. Mas agora que você já sabe a solução, é importante entender que não será um caminho sem desafios. Pode parecer simples à primeira vista, mas existem armadilhas que podem sabotar o seu progresso. Uma das maiores dificuldades ao aplicar a solução de agir imediatamente é que muitas vezes, ao dar o primeiro passo, você pode não ver resultados imediatos. Isso pode gerar frustração e, mais importante ainda, aumentar o medo ao invés de diminuí-lo. A expectativa de sucesso rápido pode ser uma armadilha mental. Você começa a achar que está falhando, quando na verdade está apenas passando pelo processo de aprendizagem. Além disso, se você não tiver um plano e agir apenas por impulso, sem pensar na direção certa, pode acabar em um ciclo de ações ineficazes, o que não vai ajudar a fortalecer a sua confiança. É preciso mais do que ação impulsiva. É preciso ter clareza sobre para onde você está indo
e qual é o objetivo maior que você está perseguindo. Outro ponto crucial é que ao agir, você vai se deparar com obstáculos reais. O medo não vai desaparecer de imediato. O seu cérebro vai continuar tentando proteger você, ativando o mecanismo de luta ou fuga cada vez que surgir uma oportunidade de sair da sua zona de conforto. Pode ser que em alguns momentos você se sinta desmotivado, ou ache que nada tá dando certo e pense em desistir. Porém, não se engane, é justamente nesses momentos em que o medo perde a sua força e você começa a ganhar mais controle sobre a sua vida. A diferença tá em como você lida com esse sentimento. Se você se entregar à frustração e desistir, vai cair no ciclo de procrastinação. Mas se você persistir, mesmo diante das dificuldades, o medo vai começar a perder o poder sobre você. A grande questão aqui é como você vai reagir ao medo no meio do seu caminho. O sucesso vem com a perseverança e a compreensão de que o medo é apenas uma reação do seu cérebro. Ao agir repetidamente, você vai começar a se acostumar com ele, e ele vai perder a força. Mas é aquilo, o medo vai continuar aparecendo, ele nunca vai desaparecer por completo. Só que você tem o poder de controlar como ele impacta a sua vida. A chave não tá em esperar que o medo suma, mas em aprender a agir mesmo com ele lá. E é isso que vai te colocar no caminho do crescimento e da conquista dos seus objetivos. Mas e aí? O que você vai fazer hoje? Qual é o primeiro passo que você pode dar agora? Se quiser continuar nessa jornada de superação e descobrir como não desistir dos seus sonhos, eu fiz um vídeo onde eu compartilho algumas dicas que te ajudarão a continuar nesse objetivo. Eu vou estar deixando o card aí na tela para você estar assistindo agora mesmo. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Eu agradeço demais o seu apoio. E sorria, você é foda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.